Bom dia. Alguma dúvida para hoje, Lucas? Talvez tenha sido porque eu estou percebendo que a interface mudou um pouquinho, tá? Eu tenho, pelo menos agora de manhã, eu observei algumas mudanças. Então, talvez tenha sido isso. Então, é bom verificar, né, se foram as mudanças. Mas eu estou até estranhando algumas delas porque parece que tem algumas funções que deveriam estar aqui e não estão, então eu estou estranhando um pouquinho algumas coisas. Eu estou até verificando aqui alguns detalhes da interface, aí eu posso te responder mais tarde. Eu só vou botar aqui no silencioso que apita o celular junto com o computador, que eu tenho Teams no celular também. Sim, eu vou pedir para você mostrar a planta para que você possa ter uma ideia de onde que pode começar, tá? É que o hidráulico você pode começar de qualquer parte, na verdade. A sugestão que eu dou para começar é para começar pelos ramais de entrada. Certo. Eu já vou compartilhar aqui a tela da nossa planta. Eu consigo pegar a nossa planta aqui. Aí nós podemos iniciar. Esse era esse. Aqui da elétrica. Bom, então, tá vendo a tela já, Lucas? Sim. Tá. Bom, então aqui nós temos o desenho arquitetônico, né? Então tem todas as partes integrantes do desenho arquitetônico. E existe duas opções, vocês podem começar
O melhor quando a gente faz desenho de projeto, a gente sempre começar pelos cortes, tá? O desenho de qualquer projeto. Normalmente a gente começa pela planta baixa, tá? E se for começar pela planta baixa, por onde que seria mais interessante começar? Tá? Que eu dou como sugestão começar pela projeção da caixa d'água na planta baixa. Então, o primeiro item que vocês vão fazer, vocês vão localizar. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão localizar a caixa d'água sobre a planta baixa. E a localização dessa caixa normalmente fica representada por linha tracejada. Eu vou ligar todas as layers aqui. No caso, no projeto original, ó, a caixa d'água, ela está representada sobre... Então, eu vou desligar aqui as copas. A caixa d'água, ela está representada sobre o pilar da circulação e da cozinha. Então, ela está praticamente centralizada em relação à cumeira. Então, aí eu vou localizar a caixa. Nesse corte aqui ela não aparece, porque eu peguei a parte do corte que não se refere a ela, né? E aqui na ponta baixa, só vou tirar aqui os cortes. Desligar o piso também. E aqui nos cortes, no caso da planta baixa, a gente nota que a caixa d'água vai estar mais ou menos por aqui, ó, onde eu estou indicando nesse momento, né? Entre a cozinha e a circulação. Ela fica centralizada em relação a essa parede aqui, ó, na verdade. Essa parede aqui, ó. Tá? Tá claro isso? Sim. Bom, então, aí ela fica próxima ao banheiro também, né? Porque aqui no corte o que aparece é o banheiro. Então, eu vou ligar de novo aqui as linhas do corte. Vou desligar as cotas. Então, ó, a caixa d'água estaria mais ou menos aqui, bem estaria aqui, ó, bem no meio, bem centralizada em relação à edificação, certo? Certo. Bom, então, localizada a caixa d'água, aí você já vai poder começar a distribuir os ramais de distribuição e também vai começar para os cômodos que contém hidráulica e montar dessa forma o barrilete, também já vai poder localizar o extravasor, né, que é o ladrão, é a mesma coisa, e também localizar o ramal de entrada, localizar o tubo de limpeza, você pode fazer em comum, né, aí teria que representar a válvula. Eu não recomendo fazer comum nesse projeto, porque no corte da planta baixa é bem difícil de identificar onde que está o extravasor e o tubo de limpeza, né? É difícil distinguir, porque aí você vai ver um ladrão com válvula. Então, isso acaba sendo um pouco confuso, tá? Aí você só vai identificar que é o ladrão com a válvula do tubo de limpeza na saída, na outra tubulação, a tubulação que fica imediatamente embaixo, né? No corte vertical. Tá claro? Sim, professora. Entendi. Então, eu acho que um bom ponto de começar é a localização da caixa d'água na planta baixa. Já monta os barriletes e as saídas da caixa d'água, né? Os ramais de distribuição, os tubos de limpeza e também a localização do tubo de entrada. Tubo de entrada só tem que tomar um cuidado, tá? Você tem que verificar onde é a frente da casa
e tentar procurar passar o tubo de entrada do lado, né? Por quê? Porque para que o tubo de entrada não apareça, né? O ramal de alimentação, no caso, que seria o tubo de entrada que eu estou falando, para que o ramal de alimentação ele passe do lado da edificação, tá? E não na fachada principal, tá claro? Ou do lado ou atrás. Entendido. Bom, acho que com isso tu já consegue começar o desenho. Tá bom, obrigado, senhora. Nada. Bom dia. O Francisco notou alguma mudança de interface no site do Teams? Eu já notei aqui, estou vendo que realmente teve mudanças, tá? Já estou vendo aqui que na hora de organizar as videoaulas já tivemos algumas mudanças. Pode criar cópia sim, tá? Aliás, eu faço isso. Eu sempre crio a cópia porque eu não quero perder as informações do projeto original, tá? Que às vezes tem algumas informações, por exemplo, essa tua pergunta é boa porque é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Às vezes é interessante eu copiar os desenhos do projeto, né? Mesmo com as layers bem organizadas, mas porque aí eu já sei que aquela informação eu não vou precisar para aquele tipo de projeto, tá? E dessa forma eu não vou perder também a, a minha informação referente ao projeto original, tá claro? Hoje, depois que eu passei a organizar melhor as layers, dificilmente eu apago a informação mesmo nos desenhos que eu copio, tá? Mas eu sempre acho válido copiar o desenho para que você não perca informação do desenho original. Que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de usar as layers, né? Aí é uma forma que ela tem de se resguardar, é uma gambiarra do bem.
E tem desenho, às vezes, que a gente pega para fazer o projeto, eu só fiz complementar, né? Eu tenho uma prática de complementar, né, de elétrico, eu trabalhei com elétrico já. E às vezes a gente pega o projeto, tem uns projetos que eles jogam tudo na Layer Zero. A maioria das pessoas faz isso, só pinta linha. Aí é um horror. Ou às vezes coloca, ou até divide as layers, mas coloca com um nome que a gente não entende, né? Acontece muito de definir, e aí mistura muito elemento, principalmente aquele pessoal que define as layers pela espessura de linha, né? Às vezes eles identificam pela espessura de linha, aí colocam, por exemplo, um elemento que tem uma função totalmente diferente de outro, só que os dois têm a mesma espessura de linha do desenho. É uma forma de organizar? É, mas ela é pouco intuitiva. Pode atrapalhar na hora de desligar, né? Para fazer os complementares. A forma como eu ensino vocês a organizar aqui, você já desliga pela função os elementos, aí você já sabe o que desabilitar na hora de fazer os complementares. Sem precisar pagar nenhum dado, né? Danadinhos. Eu acho que diminuíram o meu poder no Teams. Gente, mais alguma dúvida? Professora? Pode aumentar um pouquinho o volume, Francisco? Agora tá melhor? Agora sim.
Então, não, eu mandei umas mensagens ali, mas o Teams não tá enviando as minhas mensagens, então acho que eu vou falar por aqui mesmo. É, Só queria saber ali o alimentador predial, eu posso colocar ele passando por baixo do baldrame? Tipo, ele descendo pela parede, passando por baixo do baldrame até a entrada? Boa pergunta. Eu coloquei assim pra ele não ficar exposto pro lado de fora da parede, mas... Entendi. Não me parece ser uma boa opção, tá? Porque eu acho que eu não sei te responder exatamente, mas a princípio não me parece uma boa opção, porque eu acho que reduz a estabilidade, né, do ramal. Então, eu acho que o melhor seria passar pela parede, né, apesar de ficar mais feio, né, mas daria, melhoraria a fixação, né, do ramal e a estabilidade, né, eu acho que isso aí eu tenho que ver, né, se realmente se usa isso, né, o fato de passar o ramal por baixo do baldrame para na hora de construir, tá? Eu não sei te dizer, mas é uma boa pergunta, mas eu faria pela parede com certeza dá, tá? Certo. E quando ele chega ali no solo, eu posso deixar ele um pouco para dentro do sol, né? Ou tem que ficar exposto mesmo, indo até a entrada. Não, pode deixar um pouco para dentro, porque você pode usar a própria estrutura para fixar, né? Sim. É... Outra coisa. Eu tive um pouco de dificuldade ali de fazer o isométrico. Eu tentei usar aquele comando que tinha ensinado na outra aula, mas ele acabou tirando um pedaço do desenho original e daí ficou meio estranho. Daí eu não sei muito bem como é que é para fazer. Como assim tirar um pedaço do desenho original? Então, eu fui lá no layout, aí eu criei uma viewport, aí eu puxei para a escala 1:1, girei ali, fiz aquele negócio de mudar de espaço. Só que daí quando eu dei o Ctrl C e o Ctrl V no model, quando eu olhei para minha planta original de onde eu tinha tirado o desenho, ele tinha recortado o pedaço que eu tinha tirado. E aí tava assim. Estranho, talvez seja alguma configuração. Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou fazer um teste para ver se tem alguma configuração que você retira o desenho da viewport, tá? Para evitar esse tipo de problema, é interessante também copiar o desenho, tá? Então, Eu pensei em fazer isso depois. né? Por isso que às vezes a cópia ela nos ajuda bastante, né? Que aí a gente evita perda de informação. Bom, eu vou fazer um teste aqui, aí eu já respondo que às vezes pode ser uma configuração que a gente desconhece do, do comando, tá? Então, eu vou copiar aqui. Vou fazer o teste aqui para vocês. Estão vendo aqui a tela? Sim. Então, eu copiei aqui a minha planta baixa, já deixei algumas layers desligadas.
tá? Gente, uma dica boa, explorem bastante esses botõezinhos aqui, ó, na aba de layers para dar agilidade no desenho, caso queira desligar ou ligar uma layer, né? Por exemplo, se eu quero ligar todas as layers, é só apertar nesse botão aqui de ligar todas as layers da camada, ó, tá? No caso aqui, não vai ligar, né? Porque eu copiei o desenho sem a informação das layers, mas o restante aqui, ó, vocês podem ver que liguei tudo. Aí, para desabilitar as layers do meu interesse, né? Eu clico aqui, ó, na lâmpadazinha apagada, só selecionar o objeto que ele já desliga toda a layer, tá? O objeto pertencente à layer que eu quero desligar. Né? Então, aqui, esse comando aqui é um comando bem interessante. No caso aqui, eu já copiei o desenho com as layers apagadas, então não vou ter grandes problemas. Bom, então eu tenho aqui o meu desenho que está no modo layout, eu já acionei a viewport, quero gerar a base do isométrico. Eu vou deixar o layer do... eu devia ter copiado com o mobiliário, tá? Mas enfim, para poder localizar os móveis. É bom fazer essa cópia sempre com o mobiliário. Vou fazer desde o começo só para a gente. Eu vou desligar aqui as layers que não tem necessidade de eu usar. Eu vou desligar de texto também, só um. Essa informação aqui já é o suficiente. Eu quis ligar aqui com o mobiliário para poder pegar os dados da pia, da parede da área de serviço e do banheiro, tá? Aqui, ó, essa planta ela tem um detalhe muito interessante. Onde que está a posição do banheiro em relação à cozinha e à área de serviço? Tem dois detalhes interessantes nessa planta para a gente fazer o hidráulico e o esgoto também. Mas no caso do hidráulico, esse detalhe ele é importante para o isométrico. Onde que está a posição do banheiro em relação à cozinha e área de serviço? Essa é a pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta para que a gente possa separar da melhor forma possível as bases do isométrico. Eles estão opostos? É para ser São isso? opostos, né? E isso vai fazer toda a diferença para o isométrico. E quando estão opostos, o que é interessante? Nesse caso, juntar as bases do isométrico não é algo tão interessante. É interessante para a cozinha e para a área de serviço. Você pode fazer uma base só para os dois, mas não é interessante para o banheiro. Tá claro? Sim. Sim. Né? Daí seria feito um Então, recorte, né? isso aí, no caso, você vai... Os ramais já são separados, né? Os ramais de distribuição. Então, nesse caso, no isométrico, a gente não representa a caixa d'água. Então, não vai ter prejuízo em termos de desenho. Você consegue separar tranquilamente os dois. O que vai acontecer aqui é que, no caso do banheiro, ele vai ter que ser uma base isolada,
E no caso da cozinha e da área de serviço, aí tanto faz você separar, ou você separa as bases desses dois ambientes, ou você separa, ou você deixa eles agrupados, tá? Aí, e a separação do ramal, no caso de cozinha e área de serviço, nem sempre ela ocorre, tá? Aí cabe a vocês decidirem, né? Se vão fazer um ramal comum para os dois, o ramal de distribuição, ou se vão fazer o ramal único para cada ambiente, tá? Por contingência, a melhor opção, né? Acaba sendo um para cada ambiente. Bom, mas falando aqui do comando Change Space, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar o cômodo que eu quero separar e transformar em isométrico. Então, selecionei os elementos desse cômodo. Eu vou copiar ele para fora aqui do meu desenho. Tá? Eu sempre prefiro copiar e apagar depois, tá? Por que isso? Já vou colocar aqui na layer paredes para dar o acabamento da parede. Eu sempre prefiro copiar porque depois fica muito mais fácil de pegar a informação de volta. Aqui eu posso estender um pouquinho mais. Depois eu só aplico o trim. Né? Porque ali, ó, por exemplo, eu perdi a informação da parede, eu poderia ter copiado de volta a parede, poderia ter feito alguma outra coisa. Aqui eu já separei minha base do banheiro. Bom, eu vou aproveitar para rotacionar em 180 antes e fazer meu isométrico, para que fique melhor de eu trabalhar. Então, aqui eu tenho o meu banheirinho. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou... Cadê minha bússola? Eu vou procurar a minha bússolazinha. E eu vou colocar no isométrico. Minha bússola sumiu, gente. Agora voltou. Tá. Então, eu não sei como que isso aconteceu, mas enfim. Eu vou selecionar aqui, ó, a minha bússolazinha. Vou clicar no isométrico. E aqui eu vou ter... Tem um botão isométrico na bússola? Não tinha visto isso. Sim. Aqui onde é que é esse botão? Ó, aqui, ó. Esse mesmo botão que fica no
no ambiente model, eu clico na quina Ah, entendi. do cubo de vistas, eu clico na quina, aí eu consigo virar, eu consigo colocar todos os desenhos numa perspectiva isométrica, né? Então, aí para poder fazer o isométrico, eu uso esse recurso antes de aplicar o comando change space, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 1 para 1, tá? A escala do anotativo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer a cópia nas unidades de medida do desenho. Ó, e aqui eu posso ir girando, né? E aí eu ajeito a posição do desenho. Deixar nessa escala aqui mesmo. Selecionei o meu banheirinho. Aliás, eu só vou selecionar depois. Eu vou deixar no isométrico primeiro. No isométrico, infelizmente, ele volta, ele dá um zoom extens, tá? Quando a gente faz essa alteração. Então, talvez seja isso que tenha ocasionado problema, tá? Quando a gente configura para o isométrico, acaba dando um zoom extens, né? E a gente tem que localizar o desenho de volta. Bom, então eu selecionei aqui o meu banheirinho. Agora eu vou selecionar os elementos, o desenho. E agora sim que eu vou aplicar o comando Change Space, ou seja, eu vou extrair o desenho do ambiente model da viewport para o modo e mudar para o modo layout, tá? Então é isso que eu vou fazer, CH Space. Aí aqui, ó, ele travou a viewport automaticamente. A princípio, ó, aqui essa informação é importante que foi colocada aqui embaixo. Que o objeto ele foi colocado num fator de escala tal. Então, talvez isso acabe atrapalhando um pouquinho no desenho, tá? Então, se a gente quer tomar conhecimento do fator de escala, é importante antes da gente aplicar o change space, né? Eu vou voltar aqui eu vou desfazer alguns comandos. Antes da gente aplicar o change space, é importante a gente colocar o desenho num fator de escala que a gente enxergue na viewport e que a gente consiga identificar. Vou botar 1 para 10. 1 para 10 ainda, 1 para 10 ainda está grande. 1 para 20 talvez. E que esse modo layout ele está configurado para um papel muito pequeno. Então aqui, ó, no 1 para 100, ele na verdade ele está 1 para 1000, né? Segundo a nossa escala. Então, se a gente seleciona esse desenho, aplica o Change Space, o que vai acontecer? Ó? O objeto foi colocado com um fator de escala 0,01 para manter o seu tamanho, né? Então, aí na hora de copiar, eu vou dar um Ctrl C. Aí, na hora que eu for representar o desenho aqui no ambiente model,
Ó, de fato ele sumiu, né? Eu acho que era isso que tu estava dizendo, né, Francesco? Ó, a base original do desenho sumiu. Era isso, né? Era. Né? Ó, realmente, quando eu mudei o desenho para o outro espaço, ele some, tá? Isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido, é que eu nunca perdi informação, porque eu copio a planta antes, tá? Mas foi bom tu ter alertado esse detalhe, né? Então aqui, ó, quando eu mudei o espaço da base do isométrico, né, utilizando o comando change space, ele acabou mudando também, saindo do espaço original, né? Ou seja, ele saiu do ambiente model. Então aí agora eu vou copiar, inserir o meu objeto, ó como ele está bem menor que o desenho original, né? Então, por isso que é importante a gente tomar conhecimento dos fatores de escala. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Aí para que a gente se organize melhor no desenho, a gente vai aplicar o comando scale. No caso, como o fator de escala estava em 0,01, pelo que foi informado ali na hora que nós aplicamos o comando, então nós vamos multiplicar por 100 e aí a gente vai ter o banheiro no tamanho 1:1. Tá claro? Entendi. Vou tentar fazer aqui. Bom, então, dessa forma vocês já sabem como fazer a base do isométrico. Outra coisa com relação ao isométrico, professora, eu vi aqui nos desenhos que tinha nos slides da aula, os textos e as outras coisas que apareciam junto, as tubulações, tudo, tava como se estivesse inclinado junto. Precisa ficar daquele jeito ali, porque a hora que eu desenhar no model, provavelmente isso não vai acontecer. Tu Tipo, diz no tudo na perspectiva isométrica mesmo. tipo, a tubulação que foi colocada depois em cima do isométrico, ela estava inclinada junto com o isométrico, como se tivesse rotacionado junto. Ah, mas isso aí dá para fazer, tá? Não vai ser automático, mas dá para você fazer os desenhos em perspectiva isométrica no ambiente model, né? Aí você vai usar muito o recurso de coordenadas polares, porque o isométrico, né? Como que está a base da perspectiva isométrica em relação ao plano de projeção? Faz 30 graus em relação ao horizontal de um lado, 30 graus em relação ao horizontal do outro, para formar o ângulo de 120 central. Tá claro? Sim, sim. Mas Aí eu pensa, preciso fazer isso? tu precisa pensar nos ângulos da perspectiva para te poder desenhar as linhas paralelas. Ou tem uma outra gambiarra do bem que dá para fazer, né? Seria o quê? Eu posso copiar uma linha aqui da parede e elevar ela na altura que eu quiser. Aí depois, na hora, aí eu vou criar ali a layer do tubulação, por exemplo, a F, né? Água fria. Eu gosto de colocar o hidráulico em ciano. Aí já vou enviar essa linha aqui para o água fria. Aí eu vou copiando as paralelas, né? Você pode, por exemplo, desenhar uma linha em cima. Aqui eu vou ter que sair do modo orto. E depois levar essa linha para cá, por exemplo. Tá claro?
Sim, sim, entendi. Aí é Não, pensar na melhor estratégia de fazer o desenho das tubulações, tá? O fato da vista, do ambiente model ser a vista superior e plana, né, em 2D, não impede de você fazer o desenho em perspectiva isométrica das tubulações, tá? É só lembrar como que você define a perspectiva isométrica, né? Que a base contém um ângulo de 120 graus central em relação horizontal, tá? E 60 para os dois lados em relação ao eixo vertical, tá? E 90 graus em relação ao eixo vertical, né? Aliás, 60 também, porque ela vai estar um pouco inclinada em relação à horizontal, aí ela vai estar 60 em relação ao eixo vertical, tá? professor, outra coisa com relação aos cortes. É, eu posso fazer tipo como se fosse vista de cada parede hidráulica, né? Então, tipo, eu traço novos cortes para ficar olhando para cada uma das paredes hidráulicas que tem na casa. Isso, né? Aí você pode sim, só desenhar o retângulo que se refere àquela parede que contém os elementos da hidráulica, né? É Sim, isso que e aí você... eu preciso colocar a simbologia de corte na planta? Não, não precisa. Nesse caso, não precisa. Ah, beleza. Gente, mais alguma pergunta? Hoje tá bom.
Gente, mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só chamar, né? Só me notificar com arroba na frente do meu nome, ou ainda vocês podem levantar a mãozinha. Deixa eu ver, até. Ah, não tem mais a mãozinha. E agora como é que faz? Então vocês vão me notificar usando o arroba na frente do meu nome no chat, tá?
Certo. Qualquer coisa é só voltar.
Alguma pergunta? Então, tá bom. Qualquer coisa é só chamar.
Ai, que bom que deu certo. Deu certo, então. De nada. Esses comandos do AutoCAD a gente tem que cuidar, por isso que é importante a gente ler bem as instruções, às vezes acontece alguma coisa indesejada e depois a gente vai perceber, era alguma instrução que a gente não havia percebido antes, tá?
Boa semana e bom trabalho.
Bom, gente, por hoje era isso. Até a próxima aula.